Você que trouxe Bíblia, por favor, abra lá no Evangelho de João, capítulo de número 5. Eu estou vivendo as quintas-feiras com você uma série chamada De Repente um Milagre. Você pode dizer isso comigo? De repente um milagre. Fala mais uma vez, de repente um milagre. Isso, e a cada quinta-feira estamos vendo textos bíblicos onde nós estamos mergulhando nos milagres do Senhor. E eu quero tomar esse texto de João 5, que certamente a sua Bíblia já está marcada, pintadinha, desenhada, porque é uma história que nós conhecemos. Quem nunca ouviu falar do milagre de Jesus, daquele homem que estava às margens do tanque de Betesda? Mas eu quero compartilhar algumas verdades desse texto, algumas coisas que são históricas, que são teológicas, que você não vê na sua Bíblia, você precisa compreender. Esse texto bíblico tem muito mais do que você possa imaginar. Então, eu quero que você fique muito atento. Se você gosta de tomar nota, tome, para que você nunca mais se esqueça. Por muito tempo, por exemplo, as igrejas ensinaram equivocadamente esse texto, usando e até criaram uma canção. Eu lembro que na minha época de conversão, a gente cantava, e eu chorava demais quando porque a gente se converte, a gente é chorão, né? Então, quando eu me converti, eu chorava. O pastor da igreja que eu congregava cantava: quanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é o dia, Jesus está aqui, move as águas. Senhor, quem cantou isso já? Isso, aí o pastor enfiava a mão na caixa d'água e ficava movendo a água assim, a gente mergulhava as roupas lá, porque a base era o tanque de Betesda, achando que o anjo ia descer. Nunca foi anjo de Deus que desceu aqui nesse texto, nunca foi um lugar onde a presença de Deus habitou. Nós precisamos compreender a localização desse tanque, porque que esse tanque existia, e o que na verdade dominava esse tanque. Nós sabemos que esse tanque de Betesda significava casa de misericórdia, tem um propósito, quando na verdade ele foi estabelecido quando se construiu a cidade de Jerusalém, por causa das 12 portas, cada porta tinha um nome específico. Essa aqui, porta das ovelhas, esse tanque ficava nesse lugar. Por que porta das ovelhas? Porque todas as vezes que as pessoas iam para a casa do Senhor e consagrar as suas ofertas e os seus sacrifícios a Deus, eles levavam os seus animais. Então, antes de levar os animais para a casa do Senhor, eles entravam na porta das ovelhas e iam no tanque de Betesda, onde tinham muitas fontes de águas, e ali purificavam, lavavam as suas ovelhas. Para quê? Para que o sacrifício fosse adequado, fosse limpo diante do Senhor. Mas ao longo da história e a dominação, porque o povo de Deus, não satisfeito com as coisas que o Senhor estava fazendo, o povo se rendia para os deuses pagãos, se rendiam para a imposição dos seus inimigos. Então, porque o povo negava a Deus, Deus tinha que deixar os seus inimigos irem nas mãos dos inimigos, padecer nas mãos dos inimigos. E muitos povos chegaram ali, muitos místicos entraram ali, principalmente os gregos, que levaram muitas coisas da Grécia, muitos deuses da Mesopotâmia antiga. Então levantaram altares, levantaram tronos para outros deuses, e tomaram esse lugar justamente para levantar um templo ali para um Deus. Eu salvei o nome dele aqui para mim não me esquecer. Era o santuário de Serapis, Serapis, Serapis. E tinha um Deus lá, esse Deus chamava Asclépio, era o Deus da medicina e da saúde na religião grega. Então esse lugar passou a se tornou posse, foi dado como posse para esses deuses. Então as pessoas não estavam mais vivendo para Deus, não confiando mais no Senhor, até porque do Velho Testamento para o Novo Testamento, a gente vê os 400 anos da ausência da voz de Deus, de Malaquias até João Batista. Então nós vemos um povo que estava fraco, um povo que estava limitado, e quando fizeram as escavações em Jerusalém no século XIX, descobriram de fato que esse local era um local onde esse santuário para esse Deus se estabeleceu lá no lugar onde era o tanque de Betesda. Então nós precisamos entender que era um lugar onde o povo sofria, onde o povo padecia.
Eu não sei se você já prestou atenção, mas quando você ler esse texto comigo, ouvindo tudo isso que você está ouvindo agora, você vai começar a compreender a leitura desse texto como você nunca compreendeu. Eu aprendi isso lá em Jerusalém, sentado no tanque de Betesda. Quando eu fui para Israel, eu sentei lá e eu sempre me questionei, que Deus ruim é esse? Desde quando me converti, eu olhava para esse texto e falava, como é que pode um Deus que de tempo em tempo, a Bíblia fala que algumas traduções de ano em ano, a outra tradução diz de tempo em tempo, um anjo desce, move as águas e o primeiro que entra é curado. Mas que Deus é esse que limita a bênção na vida do povo? Que Deus é esse que quer que as pessoas ficam em cativeiro? Eu sempre questionei. E quando a gente estava passeando por lá, sentamos nas ruínas desse lugar, olhando para lá, pudemos compreender o local que esse lugar foi construído, por que ele foi construído e o que na verdade ele se tornou depois. Você sabe que toda pessoa que tinha um fluxo de sangue, a mulher, por exemplo, quando estava no seu ciclo menstrual, ela era considerada uma mulher imunda. Então, para sair de casa, ela tinha que gritar para todo mundo saber: imunda, imunda. Todo mundo entrava para dentro de casa e elas passeavam nas ruas. A mesma coisa era o leproso, a mesma coisa era o aleijado, o coxo, da mesma forma era o cego. Eles tinham que gritar, eles tinham que falar que eles estavam passando, porque as pessoas não queriam ter contato com eles, porque as pessoas que viviam assim, segundo a imposição dos fariseus, eram pessoas amaldiçoadas. Esse lugar chamado de casa de misericórdia, se tornou um lugar onde as famílias jogavam os seus filhos ali, onde as famílias depositavam os leprosos, depositavam os coxos, depositavam os cegos. Aqueles que tinham um pouco mais de posse, pagavam um escravo para ficar ali, tentando ajudar aquela pessoa. Esse moço diz assim no texto que você vai ler depois comigo: estou há 38 anos aqui. Quando Jesus questiona ele, se ele quer ser curado, ele diz, 38 anos eu estou aqui. Olha o que ele fala, ó, eu estou aqui e não tem ninguém que me ajuda. Ao meu redor tem gente que serve ele, mas eu não tenho ninguém. Ninguém pode me colocar ali para que eu possa receber a cura do movimento das águas. Ele era uma pessoa abandonado pela sua família, tanto é que ele não tem nome, ele é um anônimo. Ele era mais um daqueles sem esperança, era mais um daqueles que acordava decepcionado, era mais um daqueles que passava ano e via alguém entrar na água e recebia uma pseudo cura, porque entrou dentro do movimento das águas, que na verdade nada mais passava do que um cativeiro, um aprisionamento para a vida daquele povo. Quando você vê o texto, que você vai ler depois comigo, você vê que Jesus pergunta para ele, se ele quer ser curado. Ele não tem força para gritar, eu quero. Ele tem força para contar o cenário dele. Ele tem força para contar o que estava se passando dentro dele. Não sei se você percebe, mas todas as vezes que Jesus se aproxima para efetuar uma transformação na vida de alguém, ele quer sacar o lixo que está ali dentro. Jesus sempre questiona: o que queres que eu te faça? Me conta. Você está pronto para receber? O que você quer receber? Então Jesus sacava daquelas pessoas justamente o que? Todo o lixo emocional que estava dentro delas. Você pode ver que poucas pessoas Jesus colocou a mão. Jesus sempre ordenou a palavra: vai, porque a tua fé te curou, vai porque a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Jesus ordenava apenas um comando, porque as pessoas depositavam, lançavam mão daquilo que estava dentro dela. Esse moço estava dentro de um local onde ali só existiam pessoas rejeitadas, pessoas esquecidas, pessoas sem perspectivas, pessoas sem sonhos. Eu vou dizer uma coisa para você: lamentavelmente, mesmo no mundo moderno que nós estamos, no século 21, nós ainda encontramos dentro da igreja, encontramos no nosso convívio, na nossa família, encontramos no nosso local de trabalho, no nosso ciclo de amizade, nós encontramos várias pessoas coxas, várias pessoas paralíticas, várias pessoas cegas, não físicas, não no seu corpo, mas nas suas emoções, nos seus sentimentos, naquilo que na verdade ela guarda dentro de si, e ela fica sentada às margens de um movimento, tentando achar algum movimento que o faça ter uma perspectiva de vida. Mas aquele dia a vida daquele moço foi mudada. De repente, um milagre. Jesus se aproxima dele, convida ele, pede para ele: então tome a sua cama
e anda. Aquele moço bota debaixo do braço aquilo que por anos ele padeceu, aquilo que por anos ele sofreu, por anos ele ficou encarcerado ali. Ele foi, na verdade, agora liberto. O Senhor mudou a vida daquele moço. Eu quero nessa noite com você declarar, de repente, um milagre. E eu vou orar em específico, e essa oração é por você e automaticamente por toda a sua família. Nós vamos orar por intercessão hoje. Se na sua família tiver coxos, se na sua família tiver paralíticos, se na sua família tiver cegos, pessoas sem perspectiva nenhuma de futuro, nós vamos declarar que hoje o Senhor vai quebrar as algemas e vai haver libertação na casa, em nome de Jesus. Se você também veio para o culto hoje sem perspectiva, se você veio para o culto hoje, não sabia nem o que pensar, nem o que fazer, está vivendo dias de angústia, talvez cego, talvez coxo, talvez surdo, talvez paralítico em alguma área específica da sua vida, eu quero te dizer que hoje Jesus se encontrou com você. Ele vai tirar você de um cenário e vai levar você para uma atmosfera de vida, em nome de Jesus. Eu fico imaginando quando esse moço começa a andar pela província, quando começa a andar pela aldeia, quando esse moço começa a entrar na casa do Senhor, com a sua cama debaixo do seu braço, contando para tudo e para todos, que o lugar que foi um cativeiro e um aprisionamento para ele, agora ele estava livre, porque Jesus o alcançou. Que Jesus alcance todas as áreas da sua vida e de repente aconteça um milagre em nome de Jesus. Eu digo sempre que Deus precisa apenas de uma oportunidade. Se você der para Ele nessa noite uma oportunidade, Ele abençoará você naquilo que você necessita em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga: Deus só precisa de você uma oportunidade. Entende o que eu estou dizendo? Esse tanque de Betesda, o propósito inicial dele foi justamente para lavar as ovelhas, para sacrificar ao Senhor. Depois de um tempo, o princípio vai se quebrando, a gente se acostuma com as coisas. Então passou a ser um lugar onde se recebia as pessoas que vinham de outros lugares para fazer negócio em Jerusalém. Então ali passou a ser um mercado de venda de ovelhas. Até que depois, como eu já te disse, se tornou um local onde o Deus grego começou a dominar. Quando você vai para Israel, tem muita gente que acha que quando for para Israel, ela vai flutuar em Israel, ela vai ser anjo lá. Ela acha que em Israel é tudo puro. Irmão, não existe um campo de batalha maior do que Israel. Ali nós temos judeus ortodoxos, nós temos judeus messiânicos, ali nós temos muçulmanos, ali nós temos árabes, ali nós temos helenísticos, ali nós temos pessoas que ainda estão presos dentro da cabala. Talvez vocês encontraram lá, mas quando você está andando para ir para o muro, por exemplo, você encontra alguns dizendo assim: cabalá, 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 e eles querem entregar uma fitinha vermelha para você. O que são esses daí? São aqueles são muçulmanos, não, são judeus que estão cegos dentro da numerologia dos homens. Então eles querem colocar uma fitinha no seu braço, como se fosse um feiticinho. Tanto é que colocaram agora uma mãozinha assim para baixo, com um olhinho dentro. É uma forma de entrar o olho que tudo vê na casa das pessoas, como se fosse um ornamento. Isso é coisa mística. Aonde está isso? Em Israel, no lugar onde todo mundo acha que é um lugar onde a gente vai flutuar. Não, é um campo de batalha. Sexta-feira, por exemplo, na hora do almoço, os árabes saem para ir para as suas sinagogas. Eles saem para as suas sinagogas para orar, para poder celebrar o Deus deles. Por quê? Porque os judeus às 3 da tarde vão receber o Shabat, vão começar a se preparar. Então, para afrontar os seus irmãos, meio-dia, eles saem fazer um buzinaço na rua às sextas-feiras. É uma loucura, é um ambiente pesado. Eu falei sinagoga, né? Mas é mesquita. Então você passa na rua, aí você escuta as mesquitas, que estão os alto-falantes assim para fora, e aquelas orações lá, e pensa aquelas invocações. É um negócio fora do normal, é um lugar pesado. Por quê? Porque todos querem tomar posicionamento. Fruto do quê? Abraão gerou Isaque e Ismael. Os irmãos vão morar um de frente com o outro, e o seu irmão vai ser como você, para você, como um cavalo selvagem. Então, todos os dois moram na mesma terra, mas todos os dois estão ainda com os olhos fechados. Um adora o Deus Criador, o outro a Alá, ou a Maomé. Então, um precisa querer provar para o outro que o Deus dele é mais poderoso. É um ambiente
de guerra. Então, por causa da teimosia do povo, os adversários tomaram posicionamento e aprisionaram o povo. Você também, eu também, talvez pela imposição dos nossos antepassados, ficamos presos nos dogmas religiosos, mas o Senhor quebrará essas algemas e você será livre para a glória de Deus. Amém? Chega de contar história, vamos para o texto. João capítulo 5. Você aprendeu tudo hoje aqui, irmão. Deu uma aula de história com teologia para você hoje aqui, rapidinho, hein? Em 5 minutos, vamos lá. João capítulo 5, verso 1. Você vai ler esse texto diferente, você já leu várias vezes, mas veja agora. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Que festa é essa? Páscoa. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta, 5 portas para você acessar. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, e nessa tradução eu fiz questão de colocar, porque está claro ali, ó, doentes e o quê? Imprestáveis, descartadas pela sociedade. Ninguém queria estar perto daquelas pessoas, nem as suas famílias. Você está com um problema físico, nós vamos descartar você lá no tanque de Betesda. Esse moço, há 38 anos, não vivia próximo da sua família, porque para a sua família ele era uma maldição. 38 anos depois, Deus mudou o cenário da vida daquele moço, em nome de Jesus. Sempre há tempo para Deus agir. Profetiza na vida do teu irmão, fala para ele, não se apavora, porque sempre há tempo para Deus agir. Ali costumavam estar pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. Pessoas sem perspectiva não têm poder de decisão. Pessoas sem perspectiva de futuro não têm tomada de ação. Você pode ver que nós somos um povo cheio de informação, mas um povo ferido emocionalmente. E as pessoas não têm vontade muito de fazer as coisas. Elas falam muito assim hoje: amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu penso, amanhã eu me dedico. Quem sabe daqui a um ano eu vou estudar. As pessoas vão deixando para amanhã. Por quê? Sem perspectiva de alcançar. Isso aqui que é isso, irmão? Acostuma-se com o padrão. A gente se acostuma nos ambientes. A gente se acostuma com a casa, a gente se acostuma com os nossos utilitários, a gente se acostuma, por exemplo, eu sou daquela época, não sei se você também é, mas que a gente pegava os nossos garfos, eu não posso fazer isso na minha casa, mas na casa da minha mãe eu fazia. A gente pegava os nossos garfos e dava uma abridinha nele assim. Quem já? Só eu que abri o garfo, não é? Dava uma abridinha no garfo assim. Então a gente se acostuma, e aí quando você ia abrir a gaveta de talher, aonde você ia pegar? O bicho, a foice grande, a pá. Por quê? Porque já está acostumado. Então a gente tem hábito de fazer isso com roupa, a gente tem hábito de fazer isso no nosso local de trabalho, a gente tem hábito de fazer coisas, e o hábito é perigoso, porque o hábito gera comodismo. E as pessoas vão se acostumando na vida. E quanto mais você domina o ambiente, quanto mais você domina as coisas, menos vontade de você fazer coisas novas você tem. Sabe por quê? Porque aquilo que você domina está dando certo. Então para que fazer coisas maiores? Então para que fazer mais investimento? Então para que, por exemplo, trocar os talheres de casa? Então para que trocar as xícaras do café? Então por que não arrumar uma mesa? Não, a gente come assim mesmo. Então a gente vive cheio de justificativas. Esse moço estava assim. Ele estava ali num ambiente onde as pessoas que estavam ao redor dele, cheios de justificativa, ventos de avivamento. Eu quero profetizar hoje que a justificativa da minha vida e da sua vai cair por terra. Nós seremos um povo de ação e não de justificativa. Profetiza sobre o teu irmão porque está tarde. Fala para ele, você vai ser um povo de ação e não de justificativa. Fala para ele, na sua ação, alcance e conquista, em nome de Jesus. Quem não se move não alcança, irmão. Quem não se movimenta não vence, não acessa coisas novas. Eu quero profetizar que Deus vai abrir oportunidades novas diante de você. Vou profetizar mais. Lá no seu local de trabalho vai vir propostas para você assumir lugares novos, e que você não tenha medo, e que você saia da beira do tanque, e que você não crie tanques para você se esconder, mas que você rompa e se levante de lá, e você assuma o lugar que está diante de ti, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga, você vai abandonar esse tanque em que você anda se escorando há muito tempo.
Tem gente que vive descorando no tanque. Ah, não, tá bom assim, tá bem assim. Aleluia. Talvez você me escutou dizendo assim: olha, fizemos um investimento nisso, nisso, nisso. A primeira palavra que vem na sua mente é: para que isso? Pois bem, é bom estar como está. A gente se acostuma como está. E porque a gente se acostuma com aquilo que está, a gente nunca prova nada. Nunca prova extraordinário. A gente nunca prova o novo de Deus. A gente nunca é ousado muitas vezes em arrancar coisas velhas para que o novo possa vir. Quando eu aprendi isso, eu nunca mais, eu era muito disso. Eu tinha um pouquinho do Exu Caçamba em mim, sabe, irmão? Conhece esse espírito? Exu Caçamba. Eu tinha muito isso em mim. O que é Exu Caçamba? Não pode ver uma coisinha para descartar que quer pegar. Sabe? Tem gente que quando vai ver descarte, fala: nossa, vai descartar isso aqui para quê? Tem gente que já para o carro e vai na caçamba. Eu tinha um pouco, fala para o teu irmão, fica livre do Exu Caçamba hoje, fala para ele. Irmão, está lá para descarte, meu irmão, está lá para sumir. E quando a gente não descarta, a gente aglutina coisa em casa. Guarda papelzinho, guarda folhinha, guarda alfinete, guarda papel de presente. Sacola então embaixo do colchão, tem um monte. Irmão do céu, meu Deus, isso é treva, isso é coisa de Satanás, amém, irmão? Isso não é bênção. Aquela xícara quebrou o pegador dela. Não, é que eu tenho um sentimento nessa xícara. Eu tenho um sentimento. O prato rachou, cola com super bonder, porque o prato lá, o cabo da panela, não, eu preciso guardar essa panela, porque essa aqui era da minha bisavó, meu Deus do céu, vai vender esse alumínio e vai comprar uma panela nova, irmão, em nome de Jesus. Mas não, guarda aquele sentimento, guarda aquelas coisas. Então no seu guarda-roupa, por exemplo, tem coisas lá, tem roupinhas, coisinhas que você fala: não, eu vou entrar nessa roupa. Não vai entrar mais, não vai entrar. Dá esse negócio fora. Joga, livra-se disso. Em nome de Jesus, abandona o seu passado e fica livre disso, em nome de Jesus. Mas não. Fala para o teu irmão: você vai ficar livre desse demônio hoje, irmão. Meu Deus do céu, tem armário em casa cheio de sucata, cheio de coisa, cheio de bagunça, quartinho da bagunça, quartinho disso. Meu Deus, um dia eu quase me espanquei. Cheguei aqui na minha sala, abri minha gaveta, meu Deus do céu, quanto papel, rascunho, irmão, esbocinho de mensagem que eu preguei em 99, 2000, um monte de papel. Eu falei: Satanás, sai daqui, em nome de Jesus. Piquei aquelas coisas. Sabe por quê? A gente fica armazenando coisa velha, e quando a gente armazena o velho, não há espaço para novo. Conta para esse crente aí, fala para ele: você vai abandonar o tanque velho hoje. Fala, se é livre no Senhor para acessar coisa extraordinária. Você vai ver isso no texto. Olha aqui, lê comigo. 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: quer ser curado? Irmão, eu fico imaginando essa cena. Jesus chegou no cara e falou assim: quer ser curado, cara? Jesus chegou ali. Mas também Jesus também chegou e quer ser curado. Jesus também era meio sem graça, né, irmão? Quem não quer ser curado, né? Mas quer ser curado? A resposta do cara deveria ser assim: quero! A resposta dele foi o quê? A resposta de muitos crentes igual a gente. Verso da frente. Sabe o que é, Jesus? Eu não tenho ninguém que me ajude, sabe? Também com essa vida que eu tenho, com esse salário que eu tenho, com essa cidade que eu moro, aqui no interior, um ovo assim. Nós falamos, é mesmo, nós fomos, nós voltemos. E o que vai ser de mim? Não sou da cidade grande. Você já percebeu que a gente tem esse discursinho? Você acha que Deus pode fazer alguma coisa? De mim haveria alguma coisa boa do Senhor? Vem, da onde? De Jaú. Enquanto você não enxerga, Deus não pode fazer, porque Deus não te dá o que você não tem capacidade de ver. Profetiza para o teu irmão: Deus não vai te dar o que você não tem capacidade de ver. Eu, quando saio nas estradas, que eu vou para algum compromisso, eu já olho para ela e já vejo o ônibus chegando. Para quê? Para o povo vir comprar sapato? Não, para vir celebrar o Senhor em Jaú.
para vir conhecer Jaú, para vir conhecer o que Deus está fazendo nas igrejas de Jaú. Eu creio que isso vai acontecer. Quem domina o centro alcança as extremidades. Eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que as pessoas não vão vir comer frango e polenta aqui não. As pessoas vão vir aqui celebrar o Senhor. As pessoas não vão vir conhecer Jaú por causa do polaco. As pessoas vão vir conhecer Jaú por causa de Jesus. Eu enxergo isso. Enquanto você não enxerga, enquanto você não vê, você conserva o tanque. Enquanto você não consegue contemplar o que Deus vai fazer, você preserva o cativeiro. Seja livre hoje. Não há cativeiro para um povo que nasceu para ser herdeiro. Profetiza sobre o teu irmão: não há cativeiro para um povo que nasceu para ser herdeiro. Há algum herdeiro hoje aqui? Há algum herdeiro hoje aqui? Há algum herdeiro hoje aqui? Não há cativeiro para um povo que nasceu para ser herdeiro. Quer ser curado? Então, Senhor, querer nós quer, né? Mas está tão difícil. Nós era a cidade do sapato. Agora eu vou falar uma coisa para você. Nós somos só a cidade do cal. O saldo foi embora. Ah, está tão difícil as coisas aqui, sabe? Ah, a cidade aqui não vai. Vou falar uma coisa para você. Tem uns caciques aqui. Sabe por que tem cacique? Porque o cacique é maior que Jesus. O dia que Jesus for maior que o cacique, Jesus reina. E Jesus tem que ser maior no meu coração e nos meus lábios. O dia que Ele for maior em mim e você, Ele governa essa cidade. Fala para o teu irmão: você é o responsável em atrair o reino. Fala: a sua boca promove transformação de ambiente. Grita, pelo amor de Deus, diga para o teu irmão: a sua boca promove, e a sua boca atrai o reino. Necessário fazer isso. Quer ser curado? Quer ser transformado? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, tem outro que chega antes de mim. Jesus perguntou o que para ele? O que ele falou? O cenário dele, as dores, as mágoas. Jesus não perguntou para ele: conta para mim. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. O que tu precisas, conta para Jesus. Isso é corinho. Olha o que elas cantavam nos anos 80 na igreja. Era isso. A gente ensinava o povo só a lamentar. Se você precisa, conta para Jesus onde está a sua dor. Conta, encosta a sua cabecinha no meu ombro e ora. Se posiciona, seja homem, seja mulher de Deus. Toma posição, abre essa boca, profetiza, declara. Olha para Satanás e diz para ele: eu resisto você. E porque resisto você, retrocede. Essa terra é minha, essa casa é minha, essa família é minha, esse matrimônio é meu, esses filhos são meus, esse lugar aqui eu domino. Então, porque domino, retrocede daqui em nome de Jesus. Mas não tem ninguém que me coloca no tanque. Fala para o teu irmão: chega de lamento a partir de hoje. Então Jesus lhe disse: levanta-te, posicione-se, coloque-se no lugar que você deveria ter estado há 38 anos. Faça o que você sabe fazer. Porque Jesus não mandou ele fazer o que ele não sabia. Jesus mandou ele fazer o que ele sabia fazer. Fique de pé. Assuma o lugar que é seu. Saia do cenário de prostração, saia do lugar de lamento, saia do lugar de covardia, saia do lugar que te limita. Se coloque em pé. 38 anos prostrado. Pensa no cheiro da roupa desse moço. Pensa no ambiente que ele estava. Jesus o desafia a sair do lugar de prostração, de covardia. Coloque-se em pé, levante-se, pegue a sua cama, pegue a sua escora, pegue esse cativeiro e bota debaixo do braço seu. Pega isso que limitou você até hoje e dobra ele e diz para ele: chega a palavra, chega cenário, chega a dor, chega a acusação. Você não vai mais me dominar, mas eu domino você a partir de agora, em nome de Jesus. Entenda isso. Jesus mandou ele levantar e toma o lugar que te aprisionava. Você pode dominar aquilo que te aprisiona. Conta para o teu irmão: você pode dominar aquilo que te aprisiona. Imediatamente o homem
Versículo 9: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou. 38 anos, irmão, ele não sabia nem o que fazer, mas a palavra que ele ouviu trouxe posicionamento para ele. Olha para mim, 38 anos prostrado. Levanta, pega essa cama que você está carregando, anda. Isso significa então que você pode. Isso significa que você vai chegar mais longe. Isso significa que algo extraordinário está vindo aí. Isso significa que o Senhor deseja fazer coisas maiores. O que falta é o quê? Posição. Jesus fez isso só com ele? Não. O escritor, o evangelista narrou deste moço. Mas eu acredito que muitos ali, quando ouviram essa palavra, se levantaram também. Eu imagino que os olhos foram abertos, os ouvidos foram destapados. Foi um período de grandes libertações ali. E o Deus grego que dominava e aprisionava aquele povo foi outra vez destronado em nome de Jesus. Eu profetizo que aquilo que te aprisionou até hoje será destronado nessa noite em nome de Jesus. Só pelo fato de você se levantar e você dizer: eu estou aqui, eu posso chegar além daquilo que eu estou enxergando ou daquilo que estou vivendo. E olha o texto: e imediatamente ele ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num dia qual? Sábado, que era uma afronta para os fariseus da época. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Olha só, aqueles que não têm visão, profetiza mesmo, começou o culto dizendo hoje: não compartilha com quem não enxerga com você. Ninguém se alegrou com a cura desse moço. Quando ele está curado, as pessoas disseram assim para ele: deita na maca de novo, porque hoje é sábado, você não pode fazer isso. Não podia carregar nada. A tradição dos fariseus era assim: se a pessoa tivesse que cuspir, ela não podia cuspir no chão, ela tinha que cuspir numa pedra. Porque se ela cuspisse no chão, o cuspe, que significa vida, entrava em contato com a terra, que significa poder de Deus que nos fez. Então ali a terra e a saliva iria trabalhar. Isso era uma afronta para Deus, segundo os fariseus, que queriam prender as pessoas na religião. Ninguém vibrou com a cura daquele moço. Talvez ninguém vai se alegrar com o seu levantar, mas se prepare, porque uma estação nova vem aí. E Deus está mudando o seu cativeiro nessa noite, em nome de Jesus. Profetiza na vida do teu irmão, um tempo de honra vai vir sobre você. Aqueles que olhavam para aquele moço assim, 38 anos aí, começaram a olhar: esse moço agora tem vida, e esse moço agora anda, e ele domina sobre o seu cativeiro em nome de Jesus. Fique em pé para a gente orar. Fala para o teu irmão: chegou a noite de você decidir. Ou você avança, ou você vai padecer. Diga que você escolha avançar. Pega a sua Bíblia aí na mão, assim, fechada. Tem Bíblia aí? Se não tiver Bíblia, pega o celular, que é que todo mundo tem. Imagina que isso aí vai ser sua cama. Vamos fazer um cenário aqui. Pega a cama aí, faz assim. Vamos fazer que nem no exército, fazer barulho, tá bom, irmão? Ventos de avivamento. Quer ser curado hoje? Pega a sua cama e anda. Essa cama, esse leito é o que até agora há pouco te dominava, te aprisionava, te ofuscava. Eu estou aqui como profeta de Deus para a sua vida. Deus está destravando áreas da sua vida. Por um minuto, um milagre veio. E de repente, um milagre. Eu fico imaginando esse moço voltando para casa. 38 anos, conhecido pela família como um lixo. Volta para casa, com a maca debaixo do braço. Bate no portão de casa, fala: mãe, pai, tudo bem? Vocês estão há muito tempo que não me vê. Por vocês eu fui conhecido como um lixo, desprezado pela lei da época, porque eu não tinha condições de andar. Mas hoje aquilo que me dominava está debaixo dos meus pés. Eu fico imaginando a transformação daquela família. Eu imagino que essa palavra é para alguém
Existem pessoas que precisam ver Deus fazer coisas na sua vida. Existem pessoas que estão torcendo para que você não seja mesmo. Existem pessoas que vibram com o seu fracasso, vivem felizes com a sua frustração. Parece que são tão amigos na sua frente, mas vibram com as suas derrotas, com as suas tristezas nas suas costas. Eu quero ser homem de Deus na sua vida hoje para dizer que o cativeiro está sendo mudado nessa noite. Eles vão ter que ver você em pé. Eles vão ter que ver aquilo que o Senhor está fazendo. Não é a igreja, não é o seu poder de autoestima, não, é a sua obediência à palavra. Coloca você num lugar de honra e vão ter que ver Deus fazendo coisas extraordinárias. Põe a mão no peito. Pai, te dou graças nessa noite. Ora por essa igreja, declarando que de repente um milagre, uma palavra, um convite, uma mudança de cenário. Aquele moço era uma vergonha. Aquele moço foi depositado como uma sucata pela família, algo que não tinha futuro, e ninguém tinha prazer ao estar perto dele. Mas quando ele é visitado pelo Senhor, e quando ele joga fora as mazelas, as suas justificativas, as suas desculpas, o tanque que ele estava escorado há muitos anos, ele não vê mais um tanque, mas ele vê o resplendor da glória, do rosto de Jesus. Ele então entende, obedece a palavra, e ele faz o que poderia ter feito há muito tempo, se coloca em pé. É isso, Pai, que eu estou profetizando sobre esta igreja. Há homens e mulheres aqui que precisam hoje se colocar em pé em algumas áreas das suas vidas. Eles precisam hoje saber que o Senhor já os concedeu autoridade, o Senhor já nos deu poder, os sinais seguem os que creem. Por isso eles estão se levantando em áreas que os estavam, Pai, oprimindo, que os estavam dominando, que os estavam limitando, Senhor. Eu estou declarando que há cura aqui neste lugar. Eu estou declarando, Pai, que há renovo aqui nesse lugar. Eu estou declarando que há restituição aqui neste lugar. Eu estou declarando, Pai, que há vidas sendo emendadas hoje aqui, sendo, Pai, outra vez levadas a propósitos não humanos, mas propósitos eternos. Senhor, eu estou profetizando que aquilo que aconteceu com aquele moço, o cenário que foi mudado, está sendo mudado aqui nesta igreja também, nesta noite, em nome de Jesus. Se você puder, levante as suas mãos para os céus e agradeça a Deus por tudo que Ele já fez, e diga aí no seu lugar qual é o lugar e a área e você está se levantando hoje. Diz para Ele: Senhor, eu me levanto aqui, eu me levanto nos meus pensamentos, nas minhas emoções, na minha boca que estava declarando que eu era um fracasso e uma derrota. Diz para o Senhor: eu me levanto hoje, eu saio do cativeiro, eu saio, eu assumo esse lugar de milagre, eu assumo esse lugar de bênçãos do Senhor.